Pessoal, bom dia, Pai Senhor, uma manhã abençoada aos nossos corações por intermédio da palavra dele, uma vez mais, às nossas vidas. Peço que vocês curtam o vídeo, peço que se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube. A nossa leitura vai estar em 1 Reis, capítulo 5, versículo 17, diz assim a Bíblia. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes, pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. O texto aqui estava dentro de um contexto em que havia uma grande obra, né? Salomão estava cumprindo ali um projeto entregue por seu pai Davi, né, de construir o templo. Não era Davi que deveria construir, então o Senhor vai e fala que o filho dele, Salomão, construiria. E da parte de Salomão havia todo um cuidado, né, com essa construção. Não podia ser feito de qualquer jeito. Não podia ser usado qualquer tipo de material. Era uma obra com uma qualidade, havia a necessidade dessa qualidade, dessa excelência na obra, né? E é claro que, de uma maneira muito direta aqui, toda vez que nós falamos que eu falo aqui no canal, dessa construção do templo de Salomão, eu acho que isso traz muito para a nossa vida, como o templo ali sendo a nossa vida espiritual, o nosso coração. E Salomão, aquele que constrói, aquele que faz a obra, é o Espírito Santo, né? Claro que naquilo que ele não errou, naquilo que ele não pecou, né? Tirando os erros de Salomão e uma tipologia, não, né? Colocando Salomão como alguém nesse nível, de forma alguma. Porque assim, o Espírito Santo ele quer fazer uma obra também na nossa vida, em nossas vidas. E a grande preocupação que ele tem também são os fundamentos. Com quais fundamentos essa obra ela vai ser gerada em nós, ela vai ser construída, ela vai ser realizada? Que tipo de homens e mulheres o Espírito Santo ele quer que nós nos tornemos? Então, os detalhes eles fazem toda a diferença. Quem tem obra aí em casa sabe o que eu estou falando, né? O detalhe muda tudo. Às vezes é um cano que você quer economizar, é um prejuízo lá na frente e aí o barato sai caro. Então, os detalhes eles mudam toda essa questão e realmente ainda mais a questão de estrutura, de base, de alicerce. Talvez seja a coisa mais importante. A gente às vezes lança luz demais sobre acabamento e esquece da base, da estrutura. E não é diferente na nossa vida. Às vezes lançamos luz, nos importamos demais com coisas que não deveriam ter tanto assim a nossa atenção e esquecemos dos fundamentos, dos alicerces espirituais, da base, da estrutura espiritual. A palavra dizer que Salomão envia homens para trazer pedras para essa construção do templo, né? E o desejo do rei Salomão era que essas pedras fossem grandes, de valor, lavradas. Assim, irmãos, assim como Salomão ele teve essa preocupação de escolher, né, as pedras para a construção do templo, de dizer quais pedras ele queria, o Espírito Santo ele tem também, da mesma maneira, todo um cuidado. Há uma preocupação para que nós nos tornemos, segundo o coração de Deus, né? Essas pedras aqui podemos colocar que somos nós também, aquilo que devemos nos tornar, as características que precisamos ter. Olha o que o texto diz, pedras grandes, porque aquelas pedras na época usadas numa construção, elas eram grandes, elas não eram tipo de tijolo, reboco, frágil, como dos nossos dias. Elas faziam parte de uma rocha, eram pedras que eram quebradas de uma rocha maior. E ao olhar para aquelas pedras ali no templo, qualquer pessoa, né, saberia que estava olhando para uma rocha, ou pelo menos para um fragmento da rocha. E não é diferente conosco, nós somos o fragmento dessa rocha que é Cristo. Nós somos um pedaço, temos uma identidade com Ele. Outro detalhe, as pedras deveriam ser valiosas. Salomão, ele queria pedras preciosas, tinham que procurar por essas pedras, tinham que avaliar o valor da pedra. Nós precisamos ter valor espiritual. Qual é o crente valioso? É o crente que está aí julgando todo mundo, apontando o dedo na cara dos outros? Qual é o crente valioso? É o crente que diz que é crente, mas não tem vida com Deus? O crente valioso é aquele que tem uma intimidade com o Senhor, que ora, que busca, se santifica, aquele que possui comunhão com o Senhor, aquele que conhece a Deus. Isso é algo precioso, um coração inclinado a Deus. A palavra vai dizer que Daniel se propôs de seu coração não se contaminar. Deus diz, achei alguém segundo o meu coração, quando ele fala de Davi. Então, esse é o valor do crente, é o coração inclinado ao Senhor.
O texto segue dizendo: as pedras deveriam ser lavradas, ou seja, trabalhadas. Nós precisamos ser trabalhados, precisamos ser moldados, precisa ser retirado de nós aquilo que não tem valor. Não é verdade? A pedra lavada, o excesso, aquilo que não tem valor, era retirado das pedras lavradas. É isso, é retirado de nós o mundo, retirado de nós a carne, retirado de nós os conceitos errados, a religiosidade, retirado de nós tudo que não tem valor. É a pedra lavrada, preparada para uma obra muito maior, uma construção muito maior. Nós queremos ver a obra sendo feita, né? Mas não queremos participar do preparo. Às vezes lutamos contra o preparo. Ou seja, as pedras escolhidas, elas precisavam ter essas 3 características grandes, valiosas e lavradas. E é uma luta para nós nos enquadrarmos dentro daquilo que é o padrão de Deus, porque Deus tem um padrão dele e o mundo tem um padrão dele. O padrão do mundo está aí. Hoje em dia o cristianismo, ele muitas vezes, não generalizando, ele se molda ao padrão do mundo, ele se molda aos conceitos do mundo, se molda aquilo que serve lá fora. Quer dizer, nem lá fora serve, que está aí, famílias destruídas, lares destruídos, pessoas em depressão, só desgraça. E isso às vezes quer entrar dentro da igreja. A palavra vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não vos conformeis, não é a inconformada, não, é não andeis em conformidade. Conformeis aqui é em conformidade, é se assemelhar, parecer com o mundo, não, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação é diária, é contínua. A pedra lavrada, preciosa, grande. É uma transformação feita pelo Espírito Santo, só Ele pode nos mudar. Mas o primeiro passo, irmãos, de uma grande mudança é reconhecermos que necessitamos dessa mudança. Porque quem não entende que precisa ser mudado, quem não aceita que precisa ser mudado, quem não aceita o tratar de Deus, o cuidado de Deus, o agir do Espírito para mudar, o primeiro passo é: eu preciso de mudança. Quem não entende isso não vive um processo de mudança. Não tem como. Se a pessoa não acha que ela errou, que ela tem defeitos, que ela tem limitações, que ela precisa mudar, mas não tem força, se ela não reconhece isso, nada feito. Essa pedra jamais será lavrada, jamais será moldada, preparada, jamais será retirado dela os excessos. Então que venhamos a nos moldar a isso, porque Deus tem uma obra grande a fazer na sua vida. Deus tem algo grandioso a realizar. Uma ordem de Deus já foi liberada, uma palavra de Deus para que haja essa obra, para que essa obra seja realizada, concluída na sua jornada. Só que é necessário, é preciso que você entregue teu coração, que você reconheça aquilo que precisa ser mudado, para que você possa viver esse algo da parte do Senhor. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.